bom dia! E o fim de semana chegou e é com um convite bem legal que começamos essa edição. Começa hoje, em frente à Prefeitura, o encontro de motociclista. Haverá show e muita diversão até domingo. Compareça! E das motos vamos acelerar para o futebol. Nesse fim de semana acontece a 13ª rodada do Campeonato Municipal, categoria principal. Veja quem entra em campo. O Campeonato Municipal chega à 13ª rodada nesse fim de semana. Pela chave A na categoria principal, no sábado, no estádio Beira Rio, às 13h15 da tarde, Vila Mariana e Real Sociedade. No domingo, também no Beira Rio, no mesmo horário, Nossa Senhora de Fátima e Alto do Açude. Estamos de volta com as notícias do campo. No nosso quadro Giro Rural de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a mosca branca, que ataca as lavouras de feijão e causa no mínimo 3 viroses. Saiba como combatê-las. Além do alto potencial reprodutivo, que chega a 300 ovos para cada fêmea, e da variedade de culturas que ataca, a mosca branca apresenta desenvolvimento rápido, resistência à maioria dos inseticidas químicos e tem grande capacidade de adaptação a novas zonas geográficas, mesmo em regiões mais frias. A praga, que está presente em todo o planeta, se alimenta de mais de 600 espécies de plantas pertencentes a mais de 70 famílias botânicas. O número de plantas hospedeiras tem crescido ano após ano, e isso se deve às práticas de monocultivo irrigado. Atualmente, sabe-se de 3 diferentes vírus transmitidos pela mosca branca ao feijoeiro, comprometendo a produção agrícola. Há pelo menos 3 viroses transmitidas por mosca branca ao feijoeiro comum. Destas, a principal é o mosaico dourado, causado pelo vírus do mosaico dourado do feijoeiro, que causa sintomas de amarelecimento, deformação das plantas, nanismo e pode causar perdas bastante severas à lavoura do feijoeiro. Principalmente ocorre no plantio chamado de plantio das águas e no plantio da seca, podendo ocorrer também no inverno em algumas condições. A segunda virose que ocorre atualmente no feijoeiro, causando perdas significativas, é conhecida como carlavirose, ou vírus do mosqueado do caupi, infectando o feijoeiro. Essa doença causa, como o nome diz, um mosqueado clorótico, podendo causar também encarquilhamento severo em algumas variedades. Outras variedades apresentam sintomas bastante leves, mas podem ser confundidos em presença do mosaico dourado. As colônias da mosca branca se estabelecem na face inferior das folhas, de preferência no baixeiro das plantas. Em condições de temperaturas em torno de 25 graus, elas completam o ciclo de ovo a adulto em 3 a 4 semanas em média. Somente o adulto é capaz de migrar até novas plantas e nos estágios imaturos, os indivíduos permanecem fixos à planta hospedeira. Os adultos apresentam pouca desenvoltura para administrar seus voos, que ocorrem de forma passiva através das correntes de ar. Assim, o vento e as condições locais para a sobrevivência da prole determinam o voo dessa praga. E continua aberta a visitação na Casa de Cultura a exposição de orquídeas e móveis rústicos. Como já mostramos aqui no Jornal da Manhã, a beleza da exposição, hoje vamos falar especialmente das orquídeas aéreas. Atraentes e exóticas, as orquídeas ganharam fama e são consideradas indicadores de sofisticação e exclusividade. Essas fascinantes plantas possuem mais de 1.800 gêneros, sendo que o número total de espécies oscila em torno de 35 mil. Existem orquídeas das mais diferentes formas e tamanhos, desde plantas que chegam a 4 metros de altura até as muito pequenas, do tamanho de uma cabeça de alfinete. Além do cultivo comercial bem intenso no Brasil, muitos apaixonados colecionam e se dedicam ao delicado vegetal em seus jardins, tornando-se orquidófilos. Uma das orquídeas mais cobiçadas é a aérea. Por ser mais suscetível à desidratação, essa variedade precisa de um cuidado maior no fornecimento de água. As orquídeas aéreas são essas que têm as raízes que ficam expostas, né? Então, as raízes crescem já assim, ficam bem expostas. E para cultivá-las, nós borrifamos água nas raízes, na extensão das raízes 2 vezes ao dia. Então, essas a gente tem um cuidado maior, né? Elas são mais delicadas, porque elas não têm, elas são mais externas.
Então a gente tem que bater mais água nela 2 vezes no dia, pelo menos. E elas mantêm a flor quanto tempo? Essa flor aqui, quietinha, no mesmo lugar, fica até 3 meses. Depois você deixa ela quietinha que ela vai renascer. Em geral, as orquídeas precisam receber sol para se desenvolverem adequadamente. Portanto, é preciso instalar as plantas em locais onde elas possam ser banhadas pelo sol de manhã ou no fim da tarde. Se a planta não tomar sol, ela não florescerá. A rega depende do substrato, mas nunca deve ser excessiva, já que é mais fácil matar uma orquídea por excesso do que por falta de água. Como podem nascer e florescer em qualquer parte do mundo e em diversas temperaturas, cada variedade tem necessidades pontuais, mas a escolha da melhor planta requer uma observação simples e que se encaixe em qualquer variedade. Permanece bela por mais tempo a orquídea que tem uma maior quantidade de botões. Esses botões, eu vou explicar como eu escolho as orquídeas que eu quero comprar. Eu observo o número de botões, quantas flores ela ainda vai dar, né? Então, se eu estou com uma orquídea cheia de botões, eu vou tê-la mais tempo aberta, com mais tempo de beleza para me desfrutar na minha casa. Então eu vim escolher uma orquídea e observo os botões. Vou levar essa aqui, tem mais botões, olha essa. A que tem mais botões é que eu prefiro escolher, porque eu vou manter a beleza da minha casa com essas orquídeas muito mais tempo. Em relação à adubação, podem ser utilizados adubos foliares em pequenas quantidades, sempre adicionado à água com que será feita a vaporização, através de pequenos pulverizadores. É importante molhar a parte inferior das folhas, pois é lá que se encontram os estômatos, que absorvem a água e nutrientes. Vale lembrar que pragas e doenças só aparecem com a deficiência de cultivo e podem ser combatidas com caudas naturais ou catação manual. E no dia 18 de setembro comemora-se o Dia dos Símbolos Nacionais. Eles foram estabelecidos e são regulamentados pela Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971. Os símbolos nacionais são a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Esses símbolos são de elevada relevância porque representam o Brasil e a identidade da nação em todo o mundo. E o Jornal da Manhã fica por aqui. Mais informações nos nossos próximos telejornais ou através do nosso portal www.mbnews.tv.br. A gente volta a se encontrar nesta segunda-feira com as primeiras informações do dia. Tenha um dia abençoado e até lá!